aí galera, beleza? Para honra e glória nossa Deus Cristo, estamos hoje no dia 184 de 375 dias com o Senhor, agora no ano 2026, graças a Deus. Seja muito bem-vindo em nome de Cristo Jesus. Se você está chegando aqui e não sabe o que é isso aqui, está chegando de paraquedas, nós estamos nesse projeto que é o Salmo capítulo 1, versículo 1, que diz: Feliz é o homem que medita na lei do Senhor de dia e de noite. Então assim, nós estamos cumprindo isso para honra e glória do Senhor, eu e você e eu. E nós começamos em 1º de janeiro de 2026 e vamos terminar, né, de ler a lei do Senhor inteira, de ler a Bíblia inteira, se Deus quiser, em 31 de dezembro de 2026, em nome de Jesus. E é isso. E para quem já está aqui, olha, realmente esses dias de provérbios têm sido muito bons. Parece que tem parecido, o tempo tem parecido muito com o Salmo 119, né? Mas o Senhor é bom e cuida de nós e vamos seguir, porque o Senhor não para de cuidar das nossas almas, cuidar da nossa vida. E vamos lá. Dia 184, Provérbios capítulo 16. Ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. E aí você vê coisa interessante, né? O homem ele pode pensar, ele pode raciocinar, ele pode chegar a uma conclusão, mas aquilo que o homem fala, isso vem do Senhor. Acaba, né? Mas do Senhor vem a resposta da língua. A gente pode pensar, a gente pode arquitetar, mas é Deus quem de fato vai dizer se aquilo vai funcionar ou não, vai dar certo ou não, vai acontecer ou não. É Deus quem vai dar de fato a resposta daquilo que a gente planejou. Às vezes pode dar certo, às vezes pode dar errado. Mas em todo tempo, o Senhor ele cuida de nós. E é isso que importa. Todos os caminhos do homem lhe parecem puros, mas o Senhor avalia o espírito. Olha, é Deus que sabe realmente o caminho que nós devemos seguir. Às vezes o tolo, às vezes o inexperiente, ele não consegue ponderar qual o caminho melhor, qual o caminho menos pior a seguir. Mas aí que tá. Deus ele faz questão de analisar o nosso coração e nos guiar da melhor maneira. Consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Olha, isso aqui é a coisa mais real que existe. Acredite, se entregue a Deus, entregue sua vida ao Senhor. Entregue o que você pensa, o que você faz, o que você está planejando e o que você está executando. E todas as coisas vão ser excelentes. Ah, Deus, mas não foi do jeito que eu esperava. Foi ótimo, porque é Deus que está cuidando. Ah, Deus, mas não foi da maneira que eu queria. Foi ótimo, porque é Deus que está cuidando. Ah, Deus, mas eu queria que fosse assim o assado. Foi ótimo, porque é Deus que está cuidando. O Senhor faz tudo com um propósito. Até os ímpios para o dia do castigo. Olha, tudo que Deus fez e faz tem um propósito. Até os ímpios. Os ímpios, eles têm um propósito. Qual é? O dia do castigo. O dia do castigo já está separado para os ímpios. Ponto. E aí, às vezes a gente acha assim, ah, não, é porque Deus, ele é amor, ele é misericórdia, ele é graça. De fato, Deus é amor, é graça e misericórdia. Para todos aqueles que o buscam. Para todos aqueles que querem a Ele. Para todos aqueles que se rendem a Ele. Para todos aqueles que buscam a presença dEle. Mas aqueles que não buscam vão comer o fruto do pecado. Ponto. O Senhor detesta os orgulhosos de coração. Sem dúvida serão punidos. Olha, não tem orgulho. Não deixe isso crescer no seu coração, não. Isso é coisa do diabo. Com amor e fidelidade se faz a expiação pelo pecado. Com o temor do Senhor, o homem evita o mal. E aí você vê, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Olha, tema a Deus. Glorifique quem Deus é. Se renda ao Senhor, porque é Ele quem cuida de nós. Quando os caminhos de um homem são agradáveis ao Senhor, Ele faz que até os seus inimigos vivam em paz com Ele. Você vê, quando alguém está buscando viver para Deus, quando alguém está buscando agradar ao Senhor, quando alguém está buscando meditar na lei do Senhor, refletir na lei do Senhor de dia e de noite, até os inimigos, Deus faz com que os inimigos vivem em paz com essa pessoa. Assim é. É Deus quem derrama a bênção da paz sobre nossa vida. É melhor ter pouco com retidão do que muito com injustiça. Na retidão Deus habita. Na verdade Deus habita. Mas na injustiça, Deus não aceita. Deus odeia a injustiça. Em seu coração o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. E aí você vê de novo, né? O homem pensa, o homem planeja, o homem
arquiteta, mas é Deus que determina os passos. É Deus que é o arquiteto de todas as coisas. E é Ele que diz como vai ser. Os lábios do rei falam com grande autoridade. Sua boca não deve trair a justiça. Olha, quando você exercer algum cargo de autoridade, se antes você era justo, busque ser 10 vezes mais justo. Por quê? Porque o Senhor odeia aqueles que executam cargo de autoridade, de mandar, de falar, de estabelecer. E essas pessoas não seguem a justiça. Deus odeia. Deus se levanta contra essas pessoas. Balanças e pesos honestos vêm do Senhor. Ou seja, olha, a honestidade e a justiça vêm de Deus. Todos os pesos da bolsa são feitos por Ele. E aí você vê que coisa bela, né? Todos os pesos que são pesados, né? Que são analisados, que são negociados, as coisas, são feitos pelo Senhor. Ou seja, a honestidade vem de Deus. O bom negócio vem de Deus. A livre negociação entre as partes, justa, honesta, correta, vem do Senhor. Isso é uma bênção. E justamente uma nação, ela se alegra quando a justiça ela é feita nas negociações, nos âmbitos, né, sociais e públicos. E quando a justiça ela alcança todas as esferas. Isso é uma bênção e isso vem do Senhor. Os reis detestam a prática da maldade, porque o trono se firma pela justiça. Olha, entenda, você jamais vai ser firmado nessa vida se você agir com injustiça. Agora, o oposto é verdadeiro. Sempre que você buscar agir corretamente, buscar agir de forma honesta, Deus sempre vai te abençoar. O rei se agrada dos lábios honestos e dá valor ao homem que fala a verdade. Assim é. A ira do rei é o mensageiro da morte, mas o homem sábio a acalmará. Seja esse homem sábio. A alegria no rosto do rei é sinal de vida. Seu favor é como nuvem de chuva na primavera. É melhor obter sabedoria do que o ouro. É melhor obter entendimento do que a prata. Creia. Olha, Deus, Ele deixa sempre claro que a sabedoria é a coisa mais importante que existe. Lembre-se sempre disso. A vereda do justo evita o mal. Quem guarda o seu caminho preserva a sua vida. Olha, evitar o mal é uma bênção. Evitar o mal é um princípio que o Senhor se alegra. Às vezes você pode não entender necessariamente aquele mal, mas você sabe que aquilo não é bom. Então não vá por aquele caminho. Só pelo fato de você não ir por aquele caminho, Deus já se alegra. Isso é honra a Deus. Isso é glória a Deus. O orgulho vem antes da destruição. O espírito altivo antes da queda. Olha, não tenha orgulho. Não tenha soberba. Não diga que você pode, que você consegue, que você é isso e aquilo. Pelo contrário. Isso vai te destruir. Melhor é ter um espírito humilde entre os oprimidos do que partilhar despojos com os orgulhosos. Por quê? Porque o orgulho precede a queda. Não tem pra onde correr. Se você tem orgulho, se você mantém o orgulho no seu coração, isso vai te derrubar. Não mantenha isso no seu coração, tire isso de você. Quem examina cada questão, com cuidado, prospera. E feliz é aquele que confia no Senhor. E aí você vê, ó, aqui a gente vê a dança. Que dança? Eu e Deus, Deus e eu. Aqui nós vemos a importância de confiarmos no Senhor e fazermos o melhor que a gente pode. Olha, faça o melhor que você pode com o que você tem na mão na hora. O melhor que você puder. Faça o melhor. O melhor, o melhor, o melhor. O melhor que você puder, faça. E ó, entenda uma coisa. Acredite que o Senhor, Ele que te supre. Ele que cuida de você. Ele que cuida da sua vida. Entendeu a questão? Assim é. Você vai fazer o melhor que você pode e você vai confiar no Senhor. E Ele vai fazer a parte dele. Ou melhor, a parte dele, Ele já fez. O sábio de coração é considerado prudente. Quem fala com equilíbrio promove instrução. Olha, peça ao Senhor para que Ele venha te dar sabedoria.
Peça ao Senhor para que Ele venha te dar a prudência, o equilíbrio, porque isso é bênção da parte de Deus. O entendimento é fonte de vida para aqueles que o têm, mas a insensatez traz castigo aos insensatos. Olha, tenha e preserve as bênçãos do Senhor. Tenha e preserve o entendimento que Deus dá. Porque assim, a fonte ela está aberta. A fonte nos é aberta. Agora, a gente também tem que buscar. A gente também tem que beber. A gente também tem que se debruçar nela. Por isso que a gente está aqui para honra e glória do Senhor, meditando e refletindo na lei do Senhor de dia e de noite. Isso é graça ao Senhor. Isso é honra ao Senhor. Isso é felicidade a quem Ele é. E é isso que importa. O coração do sábio ensina a sua boca, e os seus lábios promovem instrução. E aí você vê, olha, é aquela questão. Quando nós lemos a lei do Senhor, quando nós meditamos na lei do Senhor, a nossa alma está sendo ensinada. A nossa alma está sendo conduzida. A nossa alma está sendo trabalhada. E é justamente a nossa alma, quando ela é trabalhada, o nosso coração, quando ela é trabalhado, ele promove para nosso entendimento, para nossa mente, a instrução, o conhecimento. Então peça a Deus para examinar o seu ser. Peça a Deus para examinar a sua alma. Para que você venha a, de fato, ter uma mente racional de qualidade e ter a sabedoria do Senhor no seu espírito. Ter a sabedoria do Senhor na sua alma. Isso é a bênção de Deus. Versículo 24. As palavras agradáveis são como favos de mel. São doces para a alma e trazem cura para os ossos. Olha, fale palavras agradáveis, fale palavras doces. Porque lembra uma coisa, tudo que você faz para o outro, na realidade você está fazendo para si. Entende? Há caminho que parece reto ao homem, mas no fim conduz à morte. Isso é verdade. Pare para analisar, pensar, raciocinar, conversar com Deus. Porque é Deus que vai dizer se aquilo leva para a vida ou leva para a morte. E no primeiro sinal, saia. O apetite do trabalhador o obriga a trabalhar. A sua fome o impulsiona. Olha, às vezes a pessoa ela tá ali, né, reclamando da comida. Ah, meu Deus, essa comida todo dia. Ah, meu Deus, essa comida tô cansado dessa comida. Quer ver essa comida ficar uma delícia? Passe uns 2, 3, 4, 5 dias sem comer. A primeira coisa que você vai pensar é essa comida. Entenda. A gente precisa agradecer a Deus pelo que temos. Mas se em algum momento a gente enjoar, é só a gente parar um pouquinho. E a gente vai voltar para aquilo. Feliz e grato a Deus por aquilo. O homem sem caráter maquina o mal. Suas palavras são um fogo devorador. E aí você vê, olha, fuja de quem maquina o mal. Fuja de quem planta o mal. Fuja de quem semeia o mal, porque isso não vem de Deus. Faça isso não. O homem perverso provoca disseção. E o que espalha boatos afasta bons amigos. Não seja você afastar bons amigos. Pelo contrário. O violento recruta o seu próximo e o leva por um caminho ruim. Olha, quando você recebeu um convite, não aceite não. Cai fora. Porque o caminho é mau. Você sabe. Quem pisca de olho, quem pisca os olhos planeja o mal. Quem franze os lábios já o vai praticar. Olha, dá pra gente ver, dá pra gente entender, dá pra gente saber quem é que tá ali arquitetando o mal e quem é que vai praticar o mal. Cuidado. Saia desse meio. O cabelo grisalho é uma coroa de esplendor e se obtém mediante uma vida justa. Muitos e muitos e muitos nunca vão ter cabelo grisalho, porque antes caíram. Que você tenha cabelo grisalho, porque uma coroa de esplendor é graça a Deus. Melhor é o homem paciente do que o guerreiro, mas vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. E aí você vê coisa interessante, né? Às vezes o homem, ele tem, não, eu faço, eu aconteço e tal, eu isso, eu aquilo. Mas ó,
mais importante, muito melhor, muito excelente, muito superior, muito além. É um homem que, ó, tem paciência. Isso diz sobre nossa vida. Olha, busque do Senhor o amor dele. Busque do Senhor o coração dele. Busque do Senhor a visão dele. Busque do Senhor o seu espírito. Busque o Espírito de Deus seja o seu espírito. E todas essas coisas te acompanharão. Todas essas bênçãos te acompanharão. A sorte é lançada no colo, mas a decisão vem do Senhor. E aí você vê, né? Quando, lembra, principalmente o sumo sacerdote, né? Que ele tinha o Urim e o Tumim. E ele perguntava a Deus e saía ali, no Urim ou no Tumim. Deus respondia se sim, se não, se ia, se não ia. Foi o caso de Davi. Entenda, todas as respostas, tudo que a gente pergunta, tudo que a gente ora, tudo que a gente leva a Deus, Deus nos responde. Às vezes demora, às vezes é rápido. Às vezes vem de uma forma que a gente consegue compreender direto. Às vezes a gente não consegue compreender direto. Por exemplo, Jó, ele viu a Deus. Ele ouvia a Deus, mas agora ele viu a Deus. Mas Deus não falou nada a respeito do que tinha acontecido. Não falou nada a respeito do diálogo principal. Mas para Jó, importou. Para Jó, foi o que valeu. O que importa, o que para mim foi importante, Jó falando, foi que eu vi a Deus. Para ver a Deus, para mim já foi a resposta que eu precisava. Então entenda, às vezes Deus vai nos dar a resposta de algo, às vezes não vai. Mas sempre Deus nos ouve. Sempre Deus nos conduz. Sempre Deus cuida de nós. E é isso que importa. Provérbios capítulo 17. Melhor é um pedaço de pão seco, com paz e tranquilidade, do que uma casa onde há banquetes e muitas brigas. Olha, que a sua casa, que o seu lar, seja um local de paz, seja um local de tranquilidade, seja um local de louvor a Deus, em nome de Jesus. O servo sábio dominará sobre o filho de conduta vergonhosa e participará da herança comum dos irmãos. Olha, por que o servo sábio vai ter essas bênçãos? Porque é o seguinte, você tem que entender que o máximo que você puder cuidar, gerar, fazer para o outro, isso é o seu mínimo. É isso que Deus espera de mim e de você. Que nós venhamos a fazer o melhor que a gente pode com o que a gente tem na mão na hora. E tudo que fazemos, vamos colher. Não faça nada querendo a colheita. Não, eu não estou fazendo isso, barganhando aquilo, não é isso. Mas tudo que você faz, você está plantando para Deus, você está oferecendo a Deus, você está dedicando para Deus. Entende? O crisol é para a prata e o forno é para o ouro, mas o Senhor prova o coração. E aí você vê, o coração é para Deus. É Deus quem prova o coração. É Deus quem sente o coração. É Deus quem conhece o coração. É Deus quem esmiuça o coração. É Deus quem sabe o que está acontecendo lá dentro. E é Ele quem vai ponderar. É Ele quem vai dizer o que é certo, o que é errado. E isso é graça de Deus. Isso vem da parte do Senhor. O ímpio dá atenção aos lábios maus. O mentiroso dá ouvidos à língua destruidora. Olha, isso aqui é muito certo. Acredite, o ímpio ele sempre vai buscar, ele sempre vai acreditar, ele sempre vai dar confiança para lábios que não prestam. Para pessoas que sempre estão ali levando o que não presta, vivendo uma vida que não é correta. E para a língua que não presta. Agora o oposto é verdadeiro. O Espírito do Senhor, ele nos mostra, ele nos ensina, ele nos capacita a entendermos quem o outro é. Qual é o lábio do outro, digamos assim? O que é que tem no coração do outro? E ó, quando você começar a sentir que aquela pessoa não é uma pessoa boa, que aquela pessoa não é uma pessoa que agrada a Deus, ore por essa pessoa, ore por esse relacionamento e tenta se sair. Tenta sair dessa situação. Tenta, ó, se afastar. Não deixe que o inimigo plante na sua alma as maldições dele. Não deixe que o inimigo plante na sua alma o trabalhar dele. Pelo contrário. Busque viver bem com Deus. Busque agradar quem Deus é. Busque alegrar quem Deus é. Quem zomba dos pobres mostra desprezo pelo Criador deles.
Quem se alegra com a desgraça não ficará sem castigo. Olha, deixa eu te falar uma coisa. Tudo que você faz pelo outro, na realidade você faz para você. Se você está tratando alguém mal, se você está zombando de alguém, se você está indo contra alguém, você está fazendo isso contra você mesmo. Então não faça isso. Seja diferente. Não viva dessa forma, seja diferente. Cuide do outro, trate o outro, respeite o outro, ame o outro. Porque isso tudo você está fazendo para Deus. Deus! Ele é o alvo da nossa vida. Os filhos dos filhos são a coroa para os idosos. E os pais são o orgulho dos seus filhos. Olha que bênção. Alegria, orgulho. Felicidade, orgulho. Entende? Os lábios arrogantes não ficam bem ao insensato. Muito menos os lábios mentirosos ao governante. Fale a verdade. Seja correto. O suborno é um recurso fascinante para aquele que o oferece. Aonde quer que vá, ele tem sucesso. Aquele que cobre uma ofensa promove amor, mas quem a lança em rosto separa bons amigos. Olha, o máximo que você puder fortalecer amizades, faça. O máximo que você puder atribuir ao outro bênção, faça. O máximo que você puder exaltar a Deus, glorificar a Deus, honrar seu próximo, faça. A repreensão faz marca mais profunda no homem de entendimento do que em 100 açoites no tolo. Olha, às vezes uma pessoa ela tem sabedoria, Deus deu sabedoria para ela. E ela ser repreendida por algo. Aquilo ali marca ela mais do que, sabe? Por quê? Porque ela tem sabedoria. Entende? O homem mau só pende para a rebeldia. Por isso um oficial impiedoso será enviado contra ele. E aí você vê, olha, isso aqui é muito real. Isso aqui é muito real. Uma pessoa que é má, uma pessoa que não anda no caminho do Senhor, ele só pende para o que não presta. Ele só pende, ele só vai, ele só segue nesse caminho. Não seja assim. Não seja dessa maneira. Olha, entenda, tudo que você faz volta para você. Tudo que você planta, você colhe. Melhor é encontrar uma ursa da qual roubaram seus filhotes do que um tolo em sua insensatez. Olha, é Deus que está dizendo. É melhor você lutar contra as forças que Deus criou ali, contra a natureza, contra os animais que são terríveis contra o homem, do que contra o tolo, na sua insensatez. Porque ele não tem entendimento. Olha, quando alguém quiser brigar com você, quando alguém quiser te tirar da paz, quando alguém quiser que você se reduza ao nível dessa pessoa para brigar e tudo mais, entenda. É muito melhor você fazer qualquer outra coisa do que você brigar com essa pessoa. Porque essa pessoa é acostumada a brigar, o nível dela é essa, a vida dela é essa. Você não. Você é filho do Senhor, você é servo do Senhor. Você fala sim, sim. Você fala não, não. O outro não. O outro inventa coisas, gosta de violência, pratica o mal. Não seja. Não queira entrar nesse nível. Quem retribui o bem com o mal, jamais deixará de ter mal no seu lar. Entendeu? Você recebeu o mal, ou você recebeu o bem, retribua com o bem. Você recebeu o mal, retribua com o bem. O mal sempre vence. O mal sempre perde e o bem sempre vence. O bem é o que importa. O mal nunca. O bem sempre. O mal nunca vou fazer. O bem sempre. O máximo que eu puder. Começar uma discussão é como abrir uma brecha no dique. Por isso, resolva a questão antes que surja a contenda. E aí você vê a sabedoria do Senhor para nós, né? Não comece a discussão, não. Fique em paz, na manha, tranquilo. Ora ao Senhor, pede a Deus sabedoria e conhecimento. Porque todo mundo sabe como vai começar, mas ninguém sabe como vai terminar. Não vale a pena. Entende? Não vale a pena entrar nesse tipo de coisa. Absorver o ímpio e condenar o justo são coisas que o Senhor odeia. Olha, Deus ama a justiça. Lembra disso. Deus
ama a justiça. De que serve o dinheiro na mão do tolo, já que ele não quer obter sabedoria? É inútil. O dinheiro na mão do tolo só vai ser gasto em quê? Em prazer, em vaidade, em ego. Não vai ser gasto em nada de importante. O amigo ama em todos os momentos. É o irmão na adversidade. O homem sem juízo, com um aperto de mão, se compromete a se tornar fiador do seu próximo. E aí você vê, Deus fala, o homem sem juízo. Não seja esse homem. Não seja fiador do seu próximo. Não vire fiador do seu próximo. Isso é ignorância. Isso não vale a pena. Quem ama a discussão, ama o pecado. Quem constrói portas altas está procurando a sua ruína. E, só abrindo um parênteses, essa questão aqui de portas altas, tá ligado? Lembra aquela época dos gigantes? Lembra aqueles gigantes? Né? O próprio Davi que matou Golias, os irmãos de Golias, aquele pessoal lá, o rei de Seom, o rei de Og, o rei de Bazã. Então, tá ligado a esses gigantes. Quem ama discussão ama um pecado. Quem ama briga, quem ama quem ama intriga, quem ama violência, ama o pecado. E quem constrói portas altas ali para receber esses gigantes nas suas casas, está procurando a sua ruína. Ou seja, não busque gigantes. Deixe os gigantes lá. Esqueça, viva a sua vida. Busque a Deus. É Deus que é soberano. E é Deus que é Senhor Altíssimo. Acabou. O homem de coração perverso não prospera. E o da língua enganosa cai na desgraça. Acabou. Olha, seja bom, busque ser bom perante Deus, perante a lei do Senhor. Siga a lei do Senhor. O filho tolo só dá tristeza. E nenhuma alegria tem o pai do insensato. Olha, seja você um filho que é bom. Seja você um filho que é correto. Seja você um filho que alegra o coração de Deus. Isso que importa. O coração bem disposto é remédio eficiente. Mas o espírito oprimido resseca os ossos. Olha, tenha você um coração disposto a fazer o bem, a fazer o correto, a fazer o melhor que você pode com o que você tem na mão na hora. Seja você alguém que está sempre disposto a trabalhar, a fazer, a gerar, a criar. Seja você alguém disposto a sempre estar ali com a palavra de ânimo. O ímpio aceita, às escondidas, o suborno para desviar o curso da justiça. Olha, não aceite suborno, não. Seja correto. O que é, o que não é, ponto. O homem de discernimento mantém a sabedoria em vista, mas os olhos do tolo vagueiam até os confins da terra. Olha, entenda. Esteja com seus olhos fixos. Esteja com seus olhos alinhados, firmados na lei. Não se desvie, não. Porque se você olhar para um lado, se você olhar para o outro, você vai se perder. Lembra do salmista? O salmista falou, Senhor, eu quase deslizei. Eu quase caí. Eu quase afundei. Quase, por pouco eu não afundei. Porque eu parei para ver a vida dos ímpios. Então não pare não. Deixe os ímpios viverem a vida deles. Foque você no Senhor. Ponto. O filho tolo é a tristeza de seu pai e a amargura daquela que deu a luz. Olha, não seja um filho tolo não. Busque ser o contrário. Busque ser um filho que, tem a sabedoria de Deus. Isso é graça, isso é louvor, isso é honra a Deus. Glorifique o nome do Senhor. Seja um bom filho. Não é bom açoitar o inocente, nem castigar quem merece ser honrado. Olha, dê honra a quem merece honra. Cuide de quem merece ser cuidado. Faça questão de retribuir a cada um segundo o fruto do seu empenho. Isso é justo. E Deus se alegra. Quem tem conhecimento é comedido no falar. E quem tem entendimento é de espírito sereno. Olha, é muito simples a gente entender, né? Eu tenho que ser sereno para glorificar a Deus. Às vezes é difícil ser, né? Às vezes é difícil ter essa mansidão, né? Essa paz, manter esse nível. Mas esse é nosso alvo, essa é a nossa meta. É assim que a gente tem que ser.
ou buscar ser. Até o insensato passará por sábio, se ficar quieto. E se contiver a língua, parecerá que tem discernimento. Olha, se até o insensato vai passar por sábio, se ficar quieto, imagina quem de fato é sábio. Entende? Então, mantenha a boca quieta. Deus nos deu uma boca e 2 ouvidos. Então use mais os 2 ouvidos do que uma boca. É muito melhor. Provérbios, capítulo 18. Quem se isola busca interesses egoístas e se rebela contra a sensatez. E assim, não tem como a gente crescer sozinho. Não tem como a gente crescer rodeado por nós mesmos. Não tem como a gente crescer sem estar ali exposto ao nosso irmão. Lembra disso. Nós estamos aqui para crescer, para glorificar a Deus, para cuidar do próximo. Não para a gente ficar sozinho. Deus não nos fez uma ilha, mas Deus nos fez seres que são sociais. Então, ame seu irmão, tolere seu irmão, cuide do seu irmão. O tolo não tem prazer no entendimento, mas sim em expor seus pensamentos. E aí você vê coisa interessante, né? O tolo, ele não tem prazer ali em pensar, em raciocinar, em planejar, em buscar entender. Mas ele tem prazer em expor aquilo que ele pensa, que não é nada, que é vão. Cuidado com isso. Porque ele é alguém fútil. Ele é alguém que não faz diferença nenhuma para o mundo, digamos assim. Mas você é valioso, você é valiosa. Cuidado com o que você deixa plantar na sua alma. Medite na lei do Senhor, reflita na lei do Senhor, e o Senhor vai te encher. E seja você luz para ele. Seja você bênção para ele. Seja você bênção para o mundo. Para a honra e glória do Senhor. Com a impiedade vem o desprezo. E com a desonra vem a vergonha. Olha, tenha amor no seu coração. Busque o Senhor. Busque estar alinhado com ele. As palavras do homem são águas profundas. Mas a fonte da sabedoria é um ribeiro que transborda. E aí você vê coisa interessante, né? Olha, a sabedoria de Deus, ela transborda. O que nós temos a oferecer? O que nós temos a dar? Nada. Mas a sabedoria do Senhor não para. Continua a transbordar. Isso é lindo. Isso é bênção de Deus. Não é bom favorecer os ímpios para privar da justiça o justo. Faça o que é certo. Faça o que é certo. Seja justo. As palavras do tolo provocam briga. E a sua conversa atrai açoites. Tem gente que é assim. Tem gente que tudo que fala é só para causar, sabe? É só para causar problema. É só para gerar problema. Cuidado. Que não seja você essa pessoa. A conversa do tolo é a sua desgraça. E os seus lábios são a armadilha para a sua alma. Você vê, Deus está sempre deixando claro, presta atenção com o que você fala, presta atenção com o que você ouve. As palavras do caluniador são como petiscos deliciosos, descem até o íntimo do homem. E aí você vê as palavras do mentiroso, são incríveis. Aquilo vai descendo, vai minando. Cuidado com o que você ouve. Quem relaxa em seu trabalho é irmão do que o destrói. Cuidado. Olha, seja firme no seu trabalho, ponha força. Coloque energia. Tenha foco no que você está fazendo. Tenha compromisso com Deus. Isso que importa. O nome do Senhor é uma torre forte. Os justos correm para ela e estão seguros. E aí você vê, castelo forte é nosso Deus. Escudo e boa espada. Com seu poder defende o seu, a sua igreja amada. Com força, enfim. Olha, o Senhor é a nossa força. O Senhor é a nossa torre. O Senhor é a nossa segurança. Minha segurança, a sua segurança, ela não está em nada, mas está em Deus. É Ele quem nos guarda. A riqueza dos ricos é a sua cidade fortificada. Eles a imaginam como um muro que é impossível escalar. Só que aí que está a questão. Deus ele deixa claro que Ele cuida dos pobres.
Deus ele deixa claro que ele é o Deus que está ali cuidando daqueles que não têm capacidade. Os ricos não, são aqueles que têm capacidade, que podem. Entenda. Queira ser cuidado, queira ser protegido, queira ser fortificado pelo Senhor. Não pelo que você tem, não pelo que você pode ter, não pelo seu trabalho, não pela sua força, não. Seja fortificado por quem Deus é. Seja fortificado pela presença do Senhor. Seja fortificado por Deus na sua vida. Isso que é importante. Antes da sua queda, o coração do homem se envaidece. Isso é terrível. Meu Deus. Antes da queda, o coração do homem se envaidece. Mas a humildade antecede a honra. Olha, é muito... Você quer ver alguém que vai prosperar? Você quer ver alguém que vai receber honra? Você quer ver alguém que vai viver muito? Você quer ver alguém que vai ter uma vida em paz? São os humildes. Busque ser humilde. Busque ser humilde de fato. Porque isso glorifica a Deus. A humildade glorifica a Deus. Quem responde antes de ouvir, comete insensatez e passa vergonha. Ouça, preste atenção no que está sendo falado, para depois você falar. O espírito do homem o sustenta na doença. Mas o espírito deprimido, quem o levantará? Entende? Olha, presta atenção. Nós estamos aqui para um ajudar o outro. Nós estamos aqui para um fortalecer o outro. Nós estamos aqui para um passar o seu ânimo para o outro. Fortaleça seu irmão. O coração do que tem discernimento adquire o conhecimento. Os ouvidos dos sábios saem à sua procura. Você vê, quem tem conhecimento busca discernimento, quem tem discernimento busca sabedoria, quem tem sabedoria busca mais conhecimento. Quem tem sabedoria busca mais sabedoria. O ímpio é o contrário, só busca mais destruição, só busca mais vaidade, só busca mais ego, só busca mais destruição. Não seja ímpio, não. Gaste seu tempo, invista seu tempo buscando o Senhor, meditando na lei do Senhor, refletindo na lei do Senhor, se rendendo a quem Deus é. Isso vale a pena. O presente abre o caminho para aquele que o entrega e o conduz à presença dos grandes. Inclusive, cuidado de quem você recebe presente. Porque às vezes você recebe um presente e aquele presente ali ele pode ter outra intenção. Cuidado com isso. O primeiro a apresentar a sua causa parece ter razão, até que o outro venha à frente e o questione. Olha, sempre faça questão de ouvir os dois lados. Porque assim, às vezes a gente acha, quando a gente ouve um lado, não, de fato essa pessoa tem razão. Mas e o outro lado? Tenha compromisso com isso. Lançar sorte resolve contendas e decide questões entre poderosos. Para que os homens irem para a guerra se eles podem ali juntos, eles lançarem sorte sobre algo ou até negociarem sobre algo? Vale muito mais a pena. Busque a diplomacia. Busque a negociação. Busque a livre negociação entre as partes. Não vá para guerra. Só vale se Deus direcionar. Que é Deus que vai à frente. Mas caso contrário, fique em paz. Se prepare no Senhor. Glorifique quem Ele é. E Ele está cuidando de nós. Se for da vontade dele que a gente vá para a guerra, a gente vai. E vamos vencer. Para a honra e glória do Senhor. Agora, se não for, Ele vai nos poupar. Mas, busque você a paz. O irmão ofendido é mais inacessível do que uma cidade fortificada. E as discussões são como as portas trancadas de uma cidadela. Olha, busque a paz. Isso é básico, sabe? Isso é básico. Do fruto da boca enche-se o estômago do homem. O produto dos lábios o satisfaz. Entenda, tudo que você fala, tudo que você conversa, tudo que você profere, tem que ser bênção. Tem que ser para glorificar a Deus. Tem que ser para exaltar o nome do Senhor. Não gaste seu tempo falando coisa que não é. Falando coisa que não vale a pena. Não gaste seu tempo falando palavras que não tem sentido. Entende? A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la
comerão do seu fruto. E ó, espero que seja o fruto bom da vida. Use sua língua para gerar vida. Use sua vida para aperfeiçoar pessoas. Use sua vida para construir na vida das pessoas. Nunca para gerar morte. Nunca para levar à queda. Faça isso não. Quem encontra uma esposa, encontra algo excelente. E aí você vê, quem encontra uma esposa, encontra algo excelente. Olha que bênção. E ó, recebeu uma bênção do Senhor. Para honra e glória do Senhor. Olha, isso aqui é muito verdade. É um presente de Deus. É uma graça de Deus. É um presente que Deus dá porque Ele quer dar. Isso é uma bênção da parte do Senhor. O pobre implora misericórdia, mas o rico responde com aspereza. Olha, acredite que sempre tem pessoas que vivem uma situação pior que você. Acredite que sempre tem pessoas que vão viver uma vida infinitamente pior que a sua. Independente de como o outro vive, responda com amor. Responda com mansidão, responda com carinho, responda com educação. E principalmente se essa pessoa não tem uma condição tão boa quanto a sua. Por quê? Porque você glorifica a Deus. Isso é glória a Ele. Isso é louvor a Ele. Quem tem muitos amigos pode chegar à ruína. Mas existe amigo mais apegado do que o irmão. Isso é real. Às vezes a pessoa pode ter muitos irmãos, mas tem um amigo que acaba sendo até mais próximo do que os irmãos. Isso é bênção de Deus. E olha, seja você esse amigo. Seja você essa pessoa a estar ali disponível. A estar ali para cuidar, proteger. A estar ali para de fato poder saber que pode ser chamado e também poder servir, né? E poder também, quando for chamado, servir. Isso é uma bênção que vem da parte do Senhor. Escreve aqui, ó. Escreve aqui amigo. Escreve aqui amigo. Para eu saber chegar até o fim. Escreve aqui amigo. A-M-I, né? G de gato ou G de gato, O. Escreve aqui amigo para saber que chegou até o fim. Curte aqui para que você seja instrumento de Deus para levar a reino dos céus às pessoas, mais vidas, mais almas. Eu sou feliz e grato a Deus em nome de Cristo Jesus e agradeço a você por chegar até aqui e é isso. Se Deus quiser, se inscreve aqui para amanhã, dia 185, e estarmos juntos aqui para a honra e glória do Senhor e é isso. Até amanhã, dia 185, em nome de Cristo Jesus. Amém.